Olá! Hoje vamos fazer uma coisa um bocado diferente. Vamos ser uma espécie de detetives de dados. Vamos usar as ferramentas da estatística para investigar um dos eventos mais famosos da história e tentar encontrar padrões que estão escondidos nos números por trás da tragédia. E a pergunta que nos vai guiar é esta, bem direta. Será que o género de um passageiro teve um papel decisivo na sua sobrevivência ao naufrágio do Titanic? Se calhar, os dados têm a resposta. Bem, para responder a isto, opiniões não chegam. É preciso olhar para os números com olhos de estatístico. O que estamos à procura, no fundo, é de uma ligação, ou, para usar o termo técnico, uma associação entre o género de um passageiro e o que lhe aconteceu, se sobreviveu ou não. E o que é que isto quer dizer em termos práticos? Quer dizer que estamos a lidar com o que se chama variáveis categóricas. Pensem nisto como caixinhas ou rótulos. Temos a caixinha género, com os rótulos masculino e feminino, e a caixinha sobrevivência, com o sim e não. A nossa missão é descobrir se pertencer a uma das caixinhas do género teve influência no resultado da sobrevivência. Ok, então, como em qualquer boa investigação, o primeiro passo é organizar as provas. Vamos pôr os números todos numa tabela para termos uma visão clara do que aconteceu naquela noite trágica. E aqui está. A imagem fala por si, não é? Isto é o que se chama uma tabela de contingência. E olhem, mesmo sem fazer contas complicadas, os números brutos já contam uma história. E que história! Reparem bem na diferença na coluna não sobreviveu. É brutal. Mas a pergunta que um estatístico faz é: será que esta diferença é mesmo real ou foi só um acaso? É para responder a essa pergunta que entra em cena a nossa principal ferramenta forense, o teste do Q². Foi desenhado exatamente para isto, para olhar para tabelas como esta e dizer-nos se a associação que estamos a ver é genuína ou não. Agora, um conceito-chave em estatística e na ciência em geral, a hipótese nula. É um bocado como o princípio do inocente até prova em contrário. Nós partimos do princípio que não há ligação nenhuma entre género e sobrevivência, que são coisas independentes. O nosso teste, o Q², vai então tentar provar o contrário, vai tentar deitar abaixo essa ideia inicial. E como é que isto funciona? É bastante simples, na verdade. Primeiro, aplicamos o teste aos dados do Titanic. Depois, obtemos um resultado muito importante, chamado valor P. E, por fim, a regra de ouro. Se esse valor P for muito, muito baixo, por convenção usa-se um limite de 5%, ou seja, 0,05, então nós rejeitamos a hipótese nula. Basicamente, dizemos que a nossa suspeita inicial estava errada. E o resultado para os dados do Titanic é esmagador. O valor P é inferior a 0,001. Isto não é só mais baixo que os nossos 5%, é muitíssimo mais baixo. A probabilidade de vermos um resultado destes por acaso é praticamente nula. Portanto, o verdito está dado. A ligação entre o género e a sobrevivência no Titanic não foi uma coincidência. É o que chamamos de estatisticamente significativa. As provas são claras, existiu mesmo uma associação real aqui. Mas, atenção, a história não acaba aqui. A estatística é um mundo cheio de detalhes. Este teste do Q² é muito poderoso, sim, mas tem um ponto fraco. Não serve para todas as situações, especialmente quando as provas são poucas. Para percebermos isto, vamos imaginar um cenário completamente diferente. Em vez do Titanic, com milhares de pessoas, imaginem um pequeno inquérito, com pouquíssimas respostas. Olhem só para esta tabela. Os números são mínimos, certo? 4, 1, 2, 3, não tem nada a ver com os números do Titanic. Aqui os dados são mesmo muito escassos. E é aqui que o nosso Q² começa a falhar. Há uma espécie de regra de ouro que diz que este teste não é fiável se alguma das caixinhas da tabela tiver uma contagem muito baixa, tipicamente menos de 5. Com tão poucos dados, o resultado pode não ser de confiança. Então, o que é que se faz nestes casos? Chama-se o especialista. E o especialista para dados pequenos é o teste exato de Fisher. Foi criado precisamente para estas situações. Em vez de dar uma aproximação, como o Q², ele calcula a probabilidade exata de vermos estes números. É perfeito para amostras pequenas. Então, a grande lição aqui é que não há uma ferramenta única para tudo. É preciso escolher a ferramenta certa para o trabalho. Para um monte de dados como o do Titanic, o Q² é ótimo, mas para amostras pequeninas, onde cada número conta, o teste exato de Fisher é a escolha mais segura e rigorosa.
Ok, vamos voltar ao nosso caso principal, o Titanic. Já estabelecemos que a ligação entre género e sobrevivência é real. Não foi um acaso. Mas isso leva-nos a outra pergunta, talvez ainda mais importante. Sabemos que a ligação existe, certo? Mas quão forte era essa ligação? Porque dizer que é significativa só nos diz que ela está lá. Não nos diz se era uma ligação fraquinha, mais ou menos, ou se era uma ligação mesmo muito, muito forte. Para medir isso, para quantificar a força da ligação, usamos outra ferramenta, o V de Kramer. Quando aplicamos isto aos dados do Titanic, dá-nos um número, 0.456. Assim, sozinho, este número não diz nada, pois não? Precisamos de uma régua para o interpretar. E aqui está a nossa régua. O V de Kramer vai de 0, que é nenhuma associação, até 1, que seria uma associação perfeita. O nosso valor, 0.456, cai direitinho na categoria de associação relativamente forte. Vêem? Agora a nossa conclusão é muito mais completa. Não só a ligação era real, como era bastante forte. Mas, no final de contas, por que estar a analisar um evento que aconteceu há mais de 100 anos? Porque estas ferramentas e estas ideias que vimos são usadas todos os dias, em todo o lado, para tomar decisões que afetam as nossas vidas. Então, o que é que podemos tirar disto tudo? Primeiro, é preciso usar a ferramenta certa para o tipo de dados que temos. Segundo, uma coisa é saber que uma ligação existe, outra é saber o quão forte ela é. E o mais importante, estas mesmas análises ajudam a descobrir coisas em medicina, em economia, em tudo. E claro, o grande aviso da estatística. Só porque duas coisas estão associadas, não quer dizer que uma causa a outra. Associação não é causalidade. E isto tudo deixa-nos a pensar. Se olharmos para o nosso mundo hoje, para a quantidade brutal de dados que nos rodeiam, que outras ligações importantes, que outras associações escondidas poderão estar aí, à nossa frente, à espera que alguém use as ferramentas certas para as descobrir?